pouco atrasados, mas vou ser bem informal e chamar aqui os integrantes da mesa. Aliás, ele já está aqui sentado, o Antônio Benedito Ribeiro, que é do Ministério Público do Estado de São Paulo. O nosso painel é sobre o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. O Antônio Benedito vai nos falar um pouco, certamente, da experiência do MP estadual no controle externo. Essa mesa está presidida por mim e a relatora é a Beatriz Helena Budim Fonseca, também do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu pediria, então, que... Estou aqui sem o currículo, né, do Antônio Benedito. Esse tema, o controle externo da atividade policial, é um tema que está amplamente relacionado aqui com o que já discutimos ontem e hoje, uma vez que o controle externo tem que ser entendido como um olhar de fiscalização do Ministério Público para a atividade da polícia, na persecução penal, da polícia que faz as investigações e que deve entregar ao Ministério Público. Eu, pessoalmente, como sou do Ministério Público Federal, fui também coordenadora do grupo do controle externo do Ministério Público Federal durante 2 anos. O Ministério Público Federal tem hoje uma Câmara dedicada ao controle externo da atividade policial e ao sistema penitenciário. Essa é uma matéria muito cara ao Ministério Público Federal, que exerce o controle externo em relação à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. O universo do Ministério Público Estadual é infinitamente maior, porque exerce o controle externo relativamente às PMs e às polícias civis, com características específicas e ainda numa atividade que é muito importante, mas que, de certa forma, precisa avançar na sua estruturação, porque ela tem a ver tanto com o resultado da atividade policial e também incoibir eventuais abusos da atividade policial. Com essas considerações, eu passo a palavra, então, ao nosso palestrante de hoje para que faça aí a sua apresentação, por 30 minutos. Boa tarde a todos e a todas, para não fugir à regra, né? Inicialmente, eu gostaria de parabenizar os idealizadores deste evento, em especial o Dr. Marlon, ao Eduardo Valério, pela iniciativa do seminário na troca de ideias do Ministério Público, agentes de segurança pública e sociedade, com debates enriquecedores que permitam, ao menos, dialogar e repensar um novo modelo de segurança pública. Como puderam perceber, eu me sinto talvez mais confortável sentado aí. Eu não sou um pesquisador e venho tentar trazer a vocês alguma experiência prática nossa lá do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial. E, ao final, lançar alguns desafios e ações práticas para o avanço do tema proposto. A atividade de controle externo, ela exige mecanismos de controle para a repressão aos eventuais desvios de conduta dos policiais, o combate à impunidade e, eventualmente, o bloqueio de interferências na atividade correicional realizada pelas respectivas corporações. O controle externo da atividade policial foi atribuído ao Ministério Público pela Constituição Federal de 88 e vem regulamentado também pela Resolução 20 do Conselho Nacional do Ministério Público, e pode ser exercida de forma difusa ou concentrada. O controle difuso é exercido por todos os promotores de justiça com atribuição criminal, por meio de acompanhamento e fiscalização dos inquéritos e outros procedimentos de investigação policial. O controle concentrado é exercido por aqueles que tenham a atribuição de controle externo da atividade policial. Aqui na capital, quem exerce esse controle é o GCEP, o Grupo de Controle Externo da Atividade Policial, integrantes por promotores de justiça, designados pelo Procurador-Geral de Justiça. Aqui em São Paulo, somos em 3 promotores, eu e as minhas colegas, a Luciana Frujueli, a nossa coordenadora, a Cláudia Leitão, que estão ali sentadas e responsável por eu estar aqui, né? Trabalhar com 2 mulheres tem essa vantagem, né? Você que vai lá nos representar. Sou sempre um voto vencido, mas é com prazer e talvez um pouco de esforço que eu vou tentar passar
essas experiências. Ao GCEP cabe preponderantemente o controle da atividade da Polícia Civil. E tem como atuação a finalidade em analisar a regularidade e a adequação dos procedimentos empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções entre polícia e Ministério Público, não entrando na organização puramente administrativa, interna, vez que não compreendida na atividade fim policial. É sempre bom ressaltar que essa atribuição, né, de controle externo não tem a pretensão de assumir a função correcional das polícias. São atividades distintas. A função correcional ela é a cargo das próprias corporações, inexistindo no exercício do controle qualquer vínculo com a ideia de subordinação ou hierarquia. Eu prefiro dizer que mais se assemelha a uma ideia de cooperação numa verdadeira relação de confiança entre as instituições. Mas e a Polícia Militar? A Polícia Militar terá o controle, exercerá o controle externo da atividade policial, são os promotores de justiça que atuam perante a Justiça Militar, nas hipóteses de infrações praticadas por policiais militares no exercício da função ou em razão dela. Mas, em nenhuma hipótese, o GCEP pode vir a atuar, né? Sim, excepcionalmente, o GCEP, ou o promotor que exerce sua atividade perante a Justiça Comum, em se tratando de polícia militar, nós podemos intervir em 3 hipóteses. Nos casos de crime de abuso de autoridade, tortura e nos casos de crimes dolosos contra a vida. Por quê? Porque esses 3 delitos são de competência da Justiça Comum estadual julgar e processar tais feitos, ainda que os crimes tenham sido praticados por policiais militares no exercício de suas funções. O grupo de atuação especial, nós contamos com um extenso rol de atribuições que se estende desde o recebimento de notícias, representações, petições sobre irregularidades praticadas por agentes de Estado, e, a partir da notícia trazida a nós, por essas representações, ou mesmo pelo recebimento, pelo atendimento ao público, cabe ao promotor ali analisar se é um caso de alguma requisição, de instauração de inquérito policial, ou mesmo providenciar, ou mesmo se entender que os fatos trazidos já estão bem detalhados, instaurar o procedimento de investigação criminal conhecido como os PICs. Também, atuar nas sindicâncias instauradas pelo juiz corregedor da Polícia Judiciária da capital, em especial nos procedimentos decorrentes de prisão temporária e também nos procedimentos da audiência de custódia. Nós não participamos das audiências de custódia, mas, quando o preso, na audiência, declara ao juiz que sofreu algum tipo de violência ou abuso, o juiz, então, ele extrai cópia desse depoimento, encaminha ao juiz corregedor da polícia, atuante dentro do próprio DIPO, e nós, então, vamos passar a atuar nestes procedimentos, não é? E, a partir daí, encaminhamos cópia disso para que seja apurado perante as corregedorias competentes. Nos casos de prisão temporária também, porque a prisão temporária, por muitos e muitos anos, ela serviu como uma manobra, né, ou como uma ferramenta que pudesse esconder uma eventual lesão ou tortura, aquela história da confissão, né, mediante alguma prática indevida. Então, para evitar esse tipo de coisa, aqui em São Paulo, pelo menos, todos os casos em que o juiz decreta a prisão temporária, automaticamente ele origina um outro procedimento administrativo para verificar se essa pessoa que ficou encarcerada temporariamente sofreu algum tipo de lesão. Havendo no laudo alguma informação sobre a lesão, imediatamente, então, nós requisitamos a instauração de procedimento para apurar o que de fato aconteceu. Fora isso,
Também nos cabe a manifestação em todas as cautelares criminais da capital, incluindo pedido de prisão temporária, busca e apreensão, interceptação telefônica, dentre outras cautelares apresentadas ao juiz do DIPO. Também a realização de visitas semestrais, agora regulamentada nos meses de abril e maio, e outubro e novembro, regulamentadas pelo CNMP. Aqui em São Paulo, são aproximadamente 180 estabelecimentos policiais, cadeias públicas e polícia científica, postos de Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal. Então, a partir do mês que vem, nós estamos aí, não os 3, obviamente, que seria humanamente impossível, mas também, né, integrando um grupo de promotores para realizar essas visitas. A atribuição ainda contempla, ontem a doutora Elizabeth Sato trouxe uma portaria do secretário da Segurança Pública, informando que todos os casos, todas as ocorrências envolvendo morte decorrente de intervenção policial são encaminhadas ao Ministério Público. Esse Ministério Público é o GCEP, né? É para lá que são encaminhados todos os casos, todas as ocorrências de morte decorrente de intervenção policial, e, a partir deste ano, também de todo o Estado de São Paulo. Então, nós compilamos todos os dados de resistência, não só da capital, mas também do Estado inteiro. Mas é o GCEP também quem vai atuar nos casos? Não, o GCEP não é o promotor natural. A atribuição, ela atua antes, né, do conhecimento de um promotor natural. Eventualmente, nós já tivemos uma experiência muito exitosa, né, Luciano, em que nós estivemos no DHPP para acompanhar uma ocorrência, né? Saímos de lá com 3 ou 4 policiais militares presos, e depois eles foram processados e tiveram o julgamento devido, né? Mas nossa atuação ela só fica nessa parte de recebimento das informações, preocupação de que vai haver uma efetiva apuração. O que vai ser apurado, né, a análise do conjunto, de toda a prova produzida, isso vai ficar a critério de um outro promotor de justiça, nesta hipótese, no promotor do Tribunal do Júri da capital. O nosso grande desafio é incrementar o controle externo da atividade do Ministério Público de forma preventiva, concomitante e repressiva, visando a efetiva tutela difusa da segurança pública. Nós, sensibilizados com a situação, com os dados aqui apresentados, eu, né, conversando com o Valério, daria para fazer um outro seminário só com as informações aqui trazidas, com os dados aqui analisados, não é? E analisando isso tudo, que eu vou tentar ponderar algumas colocações, nós aqui estamos trazendo algumas ações práticas, algumas recomendações para melhorar, para incrementar a efetividade do controle externo da atividade policial. A primeira proposição é que o Ministério Público tenha um controle online das ocorrências policiais e dos seus desdobramentos. Entendemos que, para o pleno exercício dessa atribuição constitucional, nós temos que ter acesso não só físico aos boletins, né? Mas, doutor, se o senhor vir aqui, se o senhor me pedir, eu mando na hora. Não, tudo bem. Mas nós precisamos, para fazer esse controle, ter acesso online, né? Nós precisamos ter acesso a esses registros, e nós não temos hoje em dia, né? O boletim de ocorrência no Estado de São Paulo, ele está informatizado. Ele é conhecido como o RDO, né, Registro Digital de Ocorrências. Porém, nós, no Ministério Público, não temos acesso a todo o banco de dados. Nós não temos ter acesso às ferramentas de busca do próprio sistema, de impressão, né, dos mecanismos de consolidação das estatísticas. Nós temos acesso, ao GCEP foi conferido o acesso irrestrito ao banco de dados do DHPP e do DECAP e das delegacias do interior. Mas nós não temos acesso aos departamentos DENARC, DEIC e DPPC, né?
Outra inconformidade é a existência de livros físicos nas delegacias de polícia. Não existe um sistema de registro eletrônico dos livros obrigatórios, como o livro de boletim de ocorrência, o livro de inquérito policial, apreensão de objetos, apreensões de armas e entorpecentes. Numa eventual denúncia ou numa eventual necessidade de conferir a regularidade desses livros, muitas vezes nos deparamos com livros parcialmente preenchidos com poucas informações, livros desatualizados, o que é inadmissível nos dias de hoje, né? Nós estamos vivendo num momento, numa era de informação, em que a cada instante chega uma informação nova lá de Brasília, que muda completamente, e os nossos policiais usando o livro físico. Isso eu acho que é inadmissível nos dias de hoje. Também, como uma outra proposta, é o estudo estatístico da atividade desenvolvida pela Polícia Judiciária. Nós, como disse, nós não temos acesso ao pleno registro das ocorrências policiais, o que inviabiliza realizar o levantamento das ocorrências e seus desdobramentos para fins de consolidação estatística e comparação com os dados apresentados pelas instituições. As instituições apresentam lá tantos homicídios, tantos roubos, mas como isso é verdadeiro, isso é absoluto? Não é uma questão de desconfiança. O senhor disse que tinha que ter uma relação de aproximação, uma relação mas esse controle externo é fundamental que nós tenhamos instrumentos para poder chegar também a estas conclusões, não é? E ainda no que se refere às estatísticas, notadamente no que diz respeito ao plano de metas para bonificação do bom desempenho policial, pelo reconhecimento da eficiência, eu penso que seria de fundamental importância o conhecimento dos números e o acompanhamento dos critérios adotados para que o Ministério Público possa agir junto aos poderes públicos desculpa, para melhorar os meios de atuação, condições de trabalho, muito bem debatido ontem, as condições de trabalho de uma delegacia, e nós precisamos saber se uma determinada delegacia reiteradamente não consegue atingir aquela meta, mas o porquê. Nós não sabemos os critérios adotados, e muito menos quais as delegacias que cumpriram e cumpriram por quê. Esses dias chegou ao nosso conhecimento uma determinada delegacia de polícia aqui em São Paulo, que numa operação eles lavraram mais de 100 boletins de ocorrência, e depois viram que só precisavam de parte disso e simplesmente cancelaram essas ocorrências. Mas por quê? Qual a razão disso? E dentre as recomendações que eu penso que traria uma efetividade no nosso trabalho, que é preciso implantar nas promotorias, é preciso implantar efetivamente. O Valério, ele é o Núcleo de Políticas Públicas, parabenizando o Valério, a Patrícia, pelo excelente trabalho desenvolvido, não é? E eles desenvolveram um trabalho que está em vias de implantação, não é? E tomara que venha isso logo, e é um pleito já de longa data, que é a implantação nas promotorias de controle externo da atividade policial da nova sistemática de atuação na área criminal, visando a tutela difusa da segurança pública. A investigação, desde 88, que nós recebemos essa atribuição de controle externo, eu acho que nós ainda não acertamos ou não focamos devidamente no controle. Por quê? Porque a investigação, hoje, o controle, como eu disse, boa parte do nosso trabalho ela vem do recebimento de representações, de denúncias, não é? E a investigação desses certos casos e determinados de abuso de violência não se constitui em controle externo da atividade policial. Ela é uma ocorrência delituosa.
Isso mais se assemelha com a atuação de um promotor de justiça criminal. Isso está mais relacionado à exclusividade da ação penal, e não ao controle externo da atividade policial propriamente dita. Isso tem que ser realizado? Sim. Mas e aquele controle todo? Né? E aquele debate acalorado, né, dos altos índices de estatística, se a polícia está desaparelhada, se a polícia não consegue atingir a efetividade? Marlon falou muito bem da mudança, da necessidade de mudança como um todo, e eu incluo também a necessidade de mudança do próprio Ministério Público, a necessidade de mudança dos operadores de direito, de uma forma geral. Eu anotei aqui, né, daria para analisar dentro desse conceito, né, temas importantíssimos que foram trazidos aqui, a questão das condições de trabalho do policial, a questão da violência, da guerra nas ruas, a questão dos índices, né? E um tema muito recorrente é o alto índice de criminalidade, o alto índice de letalidade. Não é? Eu, particularmente, não vejo um problema como um problema no alto índice de prisões em flagrantes, pelo contrário, e essas prisões em flagrantes, mérito da Polícia Militar, que está trabalhando, não é? Enquanto o tráfico de drogas, enquanto o roubo, enquanto essas ações criminais estiverem tipificadas no nosso direito penal, não é? É atribuição da polícia e é dever agir em se deparando com situações desse tipo. Então, se eles estão trabalhando, né, fazendo com que prisões em flagrantes aconteçam, eu acho que isso é um mérito. Mas tem um outro dado muito preocupante, que é a discrepância entre as prisões em flagrante e a quantidade, e num outro viés, a diminuição, ou um índice muito pequeno, de elucidação de crimes por inquéritos policiais frutos de investigação policial. Ontem foi muito bem ponderado que o delegado de polícia se ocupa e tem um trabalho muito grande nessas prisões em flagrante, e nós concordamos com isso. Só que as investigações criminais? E aqueles homicídios que normalmente não são fruto de prisão em flagrante? Isso precisa ser melhorado. Como nós vamos melhorar? Com a ferramenta que hoje eu tenho, que é uma ferramenta de investigação criminal. Qual o crime? Nós vamos ficar procurando o crime de prevaricação? Nós vamos ficar procurando o crime do policial que não agiu porque deveria ter agido? Até quando nós vamos ficar insistindo? Mas o promotor não fez nada. E, às vezes, eu digo, nós, promotores, não conseguimos, ou a própria polícia não conseguiu apurar a autoria de algum crime. Como nós vamos denunciar alguém? Nós não podemos denunciar criminalmente a polícia, nós não podemos denunciar criminalmente um determinado grupo de policiais sem a individualização da conduta. Então, para esse efetivo controle da atividade policial, nós achamos como necessária a adoção dessa nova postura institucional do Ministério Público, que deve atuar efetivamente como articulador de políticas de segurança pública, indo além da sua atuação processual clássica para promover a tutela difusa da segurança pública, com o propósito de tomada de medidas eficazes ao aprimoramento da atividade da Polícia Judiciária, ao combate da corrupção policial e à implementação eficiente do direito à segurança, garantia fundamental estabelecida na Constituição. E é justamente nesse contexto que o Ministério Público, como responsável pelo controle externo da atividade policial, tem o poder-dever de intervir para garantir a efetivação de políticas de segurança pública, buscando atuar antes da ocorrência do crime, mediante ações judiciais e extrajudiciais voltadas para medidas de prevenção da criminalidade e busca efetiva de segurança ao cidadão. Para tanto, especialmente a partir
desses encontros, destas escutas, audiências públicas, inspeções e avaliações da produtividade e eficiência de todos os órgãos públicos que compõem o sistema estatal de segurança, teremos condições de nos valer de instrumentos procedimentais concernentes à tutela desses interesses difusos e coletivos, isto é, a condução de investigação a partir do inquérito civil, a celebração de termos de ajustamento de conduta, a expedição de recomendações administrativas e, quando impossível, a obtenção de um resultado almejado por esses instrumentos extrajudiciais, a propositura de ação civil pública ou de outra medida judicial, inclusive a improbidade administrativa, para casos de responsabilização pessoal por abusos de policiais. A atribuição plena, em outra perspectiva, levará o Ministério Público a uma visão global do fenômeno social, permitindo-lhe ver o crime apenas como uma parte da dinâmica social, que há de ser enfrentado com alternativas mais inteligentes e criativas do que apenas a prisão, a coerção e a eliminação de direitos fundamentais dos criminosos. A efetiva implantação da polícia democrática, muito bem explanado pelo Marlon. Significa dar à resposta penal um conteúdo de eficácia no resultado almejado, isto é, a paz social justa e igualitária, e é o que nós propomos e esperamos. Apenas, devo ter aí uns 2 minutos? Apenas a título de informação, eu fiz um levantamento dos dados de morte decorrente de intervenção policial, e neste ano, eu tenho os dados deste ano, né? Nós tivemos uns problemas técnicos, mas este ano meus dados devem estar corretos. Neste ano, na capital, nós tivemos 78 casos registrados de morte decorrente de intervenção policial. No interior, 62 casos. Ao todo, 140. São números altos, né? Uma média de janeiro em 26, fevereiro 32, março 20, né? Março 20, já. E o que me deixa mais preocupado são os números que a doutora Elizabeth Sato nos trouxe ontem, né? O DHPP, só este ano, né, ele fez 138 assessoramentos do DHPP. Se nós considerarmos que desses 138, 78 casos são de resistência, como antigamente nós chamávamos, eu acho que é um número muito alto. Eu tenho por mim, já disse isso antes e volto a repetir, eu espero e tenho a certeza que a grande maioria desses casos são casos praticados efetivamente na atividade, em casos de legítima defesa, no caso de estrito cumprimento. Mas também há casos em que deve ser analisado, né? O nosso ponto, a nossa participação nesse tema é fazer com que a polícia, no caso o DHPP, instaure um inquérito policial para apurar cada uma desses casos. E tudo isso que for apurado vai ser analisado por um promotor de justiça, né, com atribuição específica para o caso. Eu acho que é só. Obrigado.